investimentos, recursos para fazer do Brasil um país melhor são possíveis agora, graças ao período até positivo em relação a outros países e a certos avanços que o país fez, que o Brasil fez. Então, nada mais natural, em 2007, sei lá, 2009, que nosso presidente tivesse entendido que poderíamos sediar a Copa fazendo ajustes, em princípio acertados com a FIFA, e assim o Brasil mostraria ao mundo uma nova cara, uma nova imagem. Só que o mundo mudou demais de lá para cá. A crise econômica que começou nos Estados Unidos, ela se propagou pelo mundo e houve, vamos dizer assim, um empobrecimento da humanidade, num cenário que não terminou. A crise pode se agravar, como pode estabilizar e até termos uma recuperação real. Mas não é o que a gente percebe. Infelizmente, o acirramento de pressões políticas, religiosas, filosóficas e econômicas podem a qualquer momento criar, vamos dizer assim, mais um degrau negativo no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da humanidade. Então, seria prudente, um ato de bom senso, se a FIFA, principalmente, consciente dessa situação, amenizasse suas exigências. E o que nós vimos nas audiências públicas foi exatamente o contrário, levando a gente a suspeitar até de coisas que não pode falar porque não pode provar, né? Mas bem desagradáveis. Então, gente, está na hora, se o Brasil tem dinheiro, e se esse dinheiro poderá, de repente, encolher com a redução do valor das nossas exportações, de usar bem esse dinheiro. Nós precisamos investir muito em infraestrutura, educação, saúde, segurança, e não é só nas 14 cidades escolhidas para a Copa do Mundo. A maioria das cidades brasileiras precisa recuperar o tempo perdido nessas décadas em que o Brasil oscilou muito para sair do buraco em que se enfiou, gastando demais na década de 70 e na década de 80 acreditando em milagres para sair daquela situação. Então, nós que somos mais velhos, deveríamos insistir com nossas autoridades para que vejam com clareza quais são as nossas prioridades. A FIFA é uma empresa privada, é uma associação privada. O Brasil está cheio de estádios de futebol por aí. E que tipo de turista nós vamos receber? Lógico, virão príncipes, talvez, grande coisa, magnatas, talvez,
e jornalistas que vão aproveitar inclusive o tempo para fazer reportagens sobre as favelas brasileiras, sobre os nossos problemas sociais, culturais, etc. Que afinal eles adoram falar mal do Brasil. Essa é a tônica que a gente percebe quando viaja aí para fora. Então, gente, abram os olhos. Futebol é um esporte como outros também. Gostamos de futebol? Ótimo, mas vale a pena prejudicar o futuro dos nossos filhos e netos por causa de um mês de festa? E depois, como é que nós vamos ficar? Durante um mês até, talvez tenhamos as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar, todo mundo imobilizado para garantir a segurança de todos. E depois? Então, o governo brasileiro, o governo federal, tem todos os argumentos do mundo para dar um checkmate até e dizer à FIFA que nós não estamos aqui para desperdiçar dinheiro. O caso, ficamos para outra época, para outro tipo de campeonato. Mas com prudência, com seriedade, nós precisamos construir o futuro dos nossos descendentes. Ou pelo menos, no final da nossa geração, termos competência para não continuar as fantasias que vivemos durante décadas e que nos deixaram na situação em que nos encontramos. Quando a gente tem medo, às vezes até de dar 10 passos fora de casa. Por quê? Porque nós temos um povo que não teve escolas, que não teve nas escolas um ambiente adequado para se preparar para o século XXI, que aliás vem com muitos desafios diferentes. A sustentabilidade é uma, vamos dizer assim, uma condição de desenvolvimento inegável, além da necessidade de rever costumes, hábitos, refazer nossas cidades. Quer dizer, então precisamos de muita coisa. Ainda num debate, Canal Futura, até coloquei essa questão. Se o governo tem 2 bilhões de reais a fundo perdido para fazer um metrô de Curitiba, por que ele não entrega um cheque de 2 bilhões de reais ao prefeito de Curitiba para que Curitiba use esse dinheiro como achar melhor? Isso vale para o resto. Muitas das obras elencadas para atender a Copa do Mundo são necessárias, como é o caso do aeroporto Afonso Pena, que é ridiculamente pequeno, algumas centenas de metros a mais. Nós teríamos condições de economizar muito na exportação do que é feito aqui. Nós precisamos recuperar o Porto Paranaguá. As nossas ferrovias estão aí se desmanchando, e sem falar em hospitais, escolas, que até no Paraná, comparando com muitos estados brasileiros, não são das piores. Mas é momento de prudência, é momento de cautela. Nós não podemos embarcar nessa lógica de gastem que está autorizado o endividamento maior. Tudo bem, e depois? Como é que nós vamos pagar? Então, meus amigos e amigas, por mais que gostem de futebol, pensem, porque
a fantasia é gostosa, é bonita, é bom a gente ver o nome do Brasil, a Copa do Mundo, o Brasil vai ser campeão disso ou daquilo, né? Mas e o que vem por trás disso, né? Como é que nós vamos adiante pagar essa conta? Então, está na hora de termos um pouco mais de juízo, né? E lembrar o que já fizemos de errado em outras épocas. Eu não esqueço, por exemplo, o que aconteceu com o setor elétrico na década de 80, quando, para usar a energia elétrica em excesso, chegamos a inventar um programa de eletrotermia. Então, o planejamento é uma coisa séria. Cada obra tem seu momento certo, tem uma cadência adequada, e sem falar do perigo de se fazer coisas sem um projeto executivo bem feito, sem pesquisas adequadas, né? Fazendo no joelho, né? Mudar todo dia o projeto, porque parece que a FIFA de mês a mês muda suas exigências. Isso é perigoso, é ruim, é caro, é desmoralizante. Pô, nós temos, por exemplo, aqui o IPUC, que planeja a cidade de Curitiba, com o apoio de outras entidades. Nós não precisamos de ninguém em Londres ou sei lá onde vir aqui e dizer o que temos que fazer. Se eles gostarem, ótimo. Se não gostarem, procurem outros lugares, né? Nós temos condições de criar aqui um grande parque esportivo e gerar competições, gerar meios de atração de turistas, se essa for a questão. Aí em Bogotá eu vi lá 1 quilômetro quadrado na periferia da cidade de parques e praças esportivas, né? À disposição de entidades que desejem, que tenham essa disposição. Em Paris, o estádio de futebol da Copa do Mundo foi feito bem longe do centro. E assim vai. Os exemplos mostram que essas nações não se apaixonaram pelos encantos da sereia e também não se subordinaram simplesmente à vontade de entidades internacionais que muitas vezes não têm nenhuma sensibilidade em relação aos problemas onde elas aparecem, onde elas se impõem, onde elas querem que as coisas sejam feitas para o luxo, para a pompa e circunstância que a FIFA exige. E parabéns ao Romário, que esteve aqui em Curitiba ontem e prometeu defender a nossa arena e amenizar as exigências da FIFA, que estão ofendendo até um jogador tão famoso, né? E com uma fama até de gozador, de brincalhão, e que, como deputado federal, ele sabe que estão extrapolando. Está na hora da FIFA tomar juízo. E nós também.